Bom dia, galera. Hoje nós vamos para mais uma aula nossa, tá? Outras razões trigonométricas, tá? Que nós já começamos já tem algum tempo, né? E para recapitular, eu vou lembrar vocês algumas funções que nós vamos precisar, né, para próximas aulas, né? Aqui eu coloquei o seno de B, cosseno de B e tangente de B, tá? Então, lembrando, o que é o seno de B? Cateto oposto sobre a hipotenusa. Cosseno de B, cateto adjacente sobre a hipotenusa e tangente de B, que é cateto oposto sobre o cateto adjacente. Essas regrinhas aqui vocês já sabem, mas por que eu coloquei? Porque talvez vocês tenham esquecido e vocês vão precisar muito dessas informações, ok? Nós vamos falar neste capítulo sobre cotangente, secante e cossecante. Então, além das razões trigonométricas definidas que eu já apresentei para vocês, que é o seno, cosseno e tangente, nós temos a cotangente, a secante e a cossecante. Então, o que é a cotangente? A cotangente, você vai ver lá, ó, é cateto adjacente sobre o cateto oposto. A secante é a hipotenusa sobre o cateto adjacente. Cossecante, hipotenusa sobre cateto oposto, tá? Então, só lembrando vocês, o que seria a secante? A secante é a razão inversa do cosseno, tá? O que é o cosseno? É um cateto adjacente sobre a hipotenusa. Você só vai escrever o inverso, a hipotenusa sobre o cateto adjacente. A cossecante é a razão inversa do seno. O que seria o seno? Cateto oposto sobre a hipotenusa, né? E vocês não vão escrever ao contrário, hipotenusa sobre o cateto oposto. E a cotangente, que o próprio nome já fala, tangente, né? É a razão inversa da tangente. Como que seria a tangente lá? É um cateto oposto dividido o cateto adjacente. Então aqui vai ficar o contrário, que é o cateto adjacente dividido pelo cateto oposto, ok? Mas aí tem todas as formas, vocês não irão se perder. Então vamos lá. A secante é o mesmo sinal do cosseno. Então vocês vão seguir o sinal do cosseno. Você já tem as regrinhas tudo certinho. Eu não vou falar aqui, senão fica muito extenso, né? É só vocês procurar lá. A cossecante, o sinal da cossecante é o mesmo do seno, tá? Vai lá e procura naquelas regrinhas que nós temos no arco trigonométrico. Isso daqui, eu tenho o cosseno aqui, o seno aqui, e aí você faz a regrinha de sinais. Para o seno, vocês lembram qual que é, né? Ó, positivo e positivo, negativo e negativo. Por que aqui é negativo e aqui é negativo? Porque abaixo do eixo X, todos eles são negativos. Acima, eles são positivos. Então, essa é a regrinha do seno, tá? A regrinha de sinais do seno. E a da tangente, é só você fazer a regrinha de sinais da tangente também, tá? Eu coloquei aqui também, para vocês, os ângulos notáveis, tá? Vocês estão observando que nesta unidade, vocês vão ter que utilizar os ângulos notáveis, tá? Que são os fundamentais também. Por quê? Porque a partir do ângulo de 30, eu vou obter os seus múltiplos de 45 e o de 60. Então, vocês têm que relembrar essa regrinha aqui das relações trigonométricas, tá? Dos ângulos notáveis. Coloquei também para vocês, para ficar mais fácil, o arco trigonométrico, tá? Aqui tem todos eles em π radiano, tem o grau de cada um deles para facilitar na hora de vocês resolver as atividades, tá? E aproveitando, eu também coloquei outra tabela aqui, que é o seno de 0 grau, cosseno de 0 grau e a tangente de 0 grau, tá? De 0, 90, 180, 270 e 360, para ficar tudo fácil para vocês resolverem, tá? Então, agora a gente vai lá para os exercícios. O primeiro exercício que nós temos aqui, ele pede para você resolver a tangente de x, cotangente de x, secante de x e cossecante de x, tá? Como aqui no exercício ele me deu o cosseno de x, que é igual a 4/5, e que o ângulo x encontra-se no primeiro quadrante, isso é importante frisar, porque no primeiro quadrante você vai ter que seguir as regrinhas lá de sinais dele, tá? Então nós temos aqui
aqui eu vou utilizar a relação fundamental. Vocês lembram da relação fundamental? A gente usou na última unidade que nós estávamos estudando, tá? Então, vou até anotar aqui para vocês não esquecer, ok? Então, é a relação fundamental. Então, nós temos aqui, como ele deu para gente o valor do cosseno, eu só vou substituir nessa fórmula aqui, ó, o cosseno ao quadrado de x. Quanto que é o cosseno? É 4 sobre 5. Então, vai ficar 5 ao quadrado aqui. Ele está afastado aqui um pouquinho, mas eu vou apagar aqui e colocar aqui, ok? Então, vai ficar, ó, seno ao quadrado de x é igual a quê? Igual a 1 menos 16 sobre 25. Por que 16 sobre 25? Porque 4 vezes 4 são 16 e 5 vezes 5, 25. Positivo foi para o segundo membro, ficou negativo. E o que nós vamos fazer aqui? Vocês têm que tirar o MMC ou você vai pelaquela prática que eu já expliquei para vocês. Eu tenho um número inteiro e uma fração, basta eu multiplicar 25 vezes 1, 25, menos 16 vai me dar quanto? 9. 9 sobre quanto? Sobre 25. Como ele está ao quadrado, você vai simplesmente fazer o quê? Extrair a raiz quadrada. A raiz quadrada de 9 é quanto? 3 e de 25 é 5. Então, aqui nós encontramos o valor de quem? Do seno. Por que nós precisamos calcular o valor de seno, gente? Falar, mas no exercício não está pedindo. Nós precisamos por quê? Como que eu vou encontrar uma tangente? Né? A tangente a gente precisa do quê? Cateto oposto e cateto adjacente. Ou seja, é o seno dividido pelo cosseno. Né? Não é isso que nós precisamos? Então, aqui no próximo, agora sim nós vamos no que o exercício estava pedindo para fazer, que era para a gente calcular a tangente de x. Qual que é a regra da tangente de x? Seno de x dividido pelo cosseno de x. Quanto que é o seno de x? 3 quintos, que a gente achou ali atrás agora. O 4 quintos ele já tinha dado para nós. Então, basta você fazer o seguinte, você vai multiplicar, ó. 3 vezes 5, vou até escrever aqui na frente, 15, e 4 vezes 5, 20. E aí basta você simplificar. Eu vou simplificar por 5 e por 5. Que isso daqui vai me dar o quê? 15 dividido por 5 são 3, e 20 por 5, 4. E aí nós encontramos a tangente, ó, 3 quartos, ok? E aí temos a cotangente. O que é a cotangente? A cotangente é igual a 1 dividido pela tangente de x, ou seja, ela é o inverso da tangente. Né? Se ela é o inverso da tangente, é só você escrever 1 sobre a tangente de x. Né? E quanto que é o valor da tangente? 3 quartos. E qual que é o inverso da tangente? 4 terços. Ok? Então aqui nós já chegamos no valor, é só você inverter o valor dela. Tá? O próximo slide nós vamos encontrar a secante de x. O que é a secante de x? É o inverso do cosseno, tá vendo? Então o que é o cosseno mesmo? Vocês vão lá na regrinha e relembra novamente. Então eu vou só dividir, ó, 1 dividido por 4 quintos, que ele já tinha dado pra gente lá no exercício quanto que vale o cosseno. Então, isso daqui é o valor do cosseno, 4 quintos, ok? E aí a gente faz a mesma regrinha. Se eu não tenho nada aqui é 1, e aí a gente vai multiplicar, ó, 1 vezes 5 é 5, e 4 vezes 1 são 4. Então, aqui a gente encontrou o valor de quem? Da secante de x, tá? O outro lá, a gente vai falar sobre a cossecante. O que é a cossecante? É o inverso do seno, tá? Da mesma forma, nós temos o 1, quanto que vale o seno? Nós achamos lá que é 3 quintos. Eu vou fazer a mesma substituição. Eu tenho aqui 1 que multiplica 3 quintos, tá? Se eu não tenho nada aqui, é 1, ok? Como? Quer dizer, divide, né? 1 dividido por 3 quintos. Então, aí eu vou fazer isso daqui. 1 vezes 5, 5. E 3 vezes 1, 3.
Então, a cossecante seria 5 terços, tá? Que foi isso que a gente acabou de finalizar, tá? Tem um outro exemplo aqui que eu coloquei para vocês, porque lá vocês vão ter uma atividade muito parecida com essa para vocês resolver, que é qual é o valor de cosseno de x vezes tangente de x vezes cosseno de x. Tá. O cosseno de x aqui, ele permanece, tá? A tangente de x. O que é a tangente de x? Não é seno de x dividido pelo cosseno de x? É isso? Então, você vai fazer essa substituição lá no exercício, tá? E a cossecante? O que é a cossecante? Ele é o inverso de quê? Do seno. Qual que é o inverso do seno? 1 sobre seno de x. E aí nós vamos fazer as substituições aqui. Depois que você fizer essas substituições, você vai resolver o exercício. O que vai ficar aqui? Eu vou multiplicar cosseno de x vezes seno de x, que deu cosseno de x vezes seno de x, né? E cosseno de x vezes o seno de x, tá? Vezes 1 também, que não tem nada é 1, tá? E aí, nós chegamos nesse valor aqui. Posso fazer esse cancelamento, né? Como ambos estão com 1, qual que vai ser o valor? Vai ser 1. Ou você pode multiplicar, é a mesma coisa se eu tivesse, por exemplo, 5, vou dar um exemplo numericamente para ficar mais claro. Se eu tivesse 5 vezes 2, dividido por 5 vezes 2. O que ia acontecer? 5 vezes 2 não é 10? E 5 vezes 2 também não é 10? Então 10 dividido por 10 é igual a quanto? A 1, tá? Só para exemplificar para vocês, para ficar mais claro como que vocês resolveriam esse exercício ali no final, tá? Então, nós chegamos a mais um final de uma aula nossa, e aí vocês resolvam as atividades, tá? E eu estarei postando no